Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Deixa eu saber aí nos comentários de qual cidade você está me acompanhando hoje. Adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela. E quero dedicar uma saudação especial no próximo vídeo. Você acredita que é possível amar alguém tanto a ponto de tentar transformá-la numa pessoa completamente diferente? Que 3 anos de arrependimento podem ser curados por uma segunda chance verdadeira? Ele era Augusto Mendes, empresário milionário do Rio de Janeiro. Ela, Patrícia Santos, uma educadora social que via beleza onde outros enxergavam imperfeição. Um amor que começou puro se transformou em obsessão. Ele queria moldá-la para seu mundo de luxo. Ela foi perdendo sua essência até não se reconhecer mais. Por 3 anos eles foram felizes, até que Augusto começou a sugerir mudanças. O cabelo, as roupas, até mesmo o nariz dela. Cada crítica era uma facada no coração de quem só queria ser amada como era. Quando Patrícia saiu pela porta daquele restaurante em Ipanema, levou consigo a única chance de felicidade real que Augusto já tivera. 3 anos depois, ele a reencontrou transformada, confiante, radiante e acompanhada de outro homem. Será que ainda havia tempo de reconquistar o coração da única mulher que ele realmente amou? E mais importante, será que ele conseguiria provar que finalmente aprendera a diferença entre amar e controlar? O Rio de Janeiro dormia sob um manto de névoa salgada, mas no 27º andar de um edifício residencial de luxo em Copacabana, o passado ecoava como ondas que nunca param de quebrar na areia. Augusto Mendes estava sozinho na varanda de sua cobertura, observando as luzes da Avenida Atlântica piscarem como estrelas caídas sobre o asfalto molhado. A brisa noturna carregava o cheiro do mar e o som distante de algum pagode vindo de um bar na praia. Mas ali, naquele santuário de mármore Carrara e vidro temperado, tudo parecia morto. O apartamento de 3.000 metros quadrados, decorado por um dos arquitetos mais renomados do Brasil, era uma galeria de conquistas vazias. Nas paredes, emolduradas em mogno brasileiro, estavam as fotos que contavam a história do império que Augusto construíra. Inaugurações de resorts 5 estrelas em Angra dos Reis, coquetéis com o prefeito e governador, premiações da Embratur. A última foto mostrava ele cortando a fita de seu mais recente empreendimento. Um complexo hoteleiro em Búzios que custara 80 milhões de reais. Mas esta noite, todas essas conquistas pareciam papel de parede descascando. Augusto serviu mais 3 dedos de Macallan 25 anos no copo de cristal escocês e voltou o olhar para o Cristo Redentor, iluminado no alto do Corcovado. Sempre achara irônico morar de frente para aquela estátua. Redenção. Como se houvesse perdão para alguns erros. O nome dela surgiu em sua mente como uma música que você tenta esquecer, mas que volta sempre no refrão. Patrícia. 3 anos, 4 meses e 17 dias desde a última vez que a vira. Não que estivesse contando. Era dezembro de 2019, e o verão carioca explodia em cores por toda a cidade. Augusto havia sido convidado para um evento beneficente no Copacabana Palace, organizado pela Fundação Xuxa para crianças carentes. Ele odiava esse tipo de evento. Pessoas fingindo altruísmo enquanto posavam para os fotógrafos sociais. Mas seus advogados insistiam que era importante para a imagem da empresa. Foi quando a viu. Patrícia coordenava a exposição de arte das crianças atendidas pela fundação. Usava um vestido amarelo canário simples, sem grife, e tinha as mãos manchadas de tinta guache. Ela ria enquanto ajudava uma criança de 6 anos a pendurar um desenho de giz de cera que retratava o pão de açúcar feito com corações coloridos. Augusto ficou observando de longe, fascinado. Em meio àquele mar de pessoas impecavelmente vestidas e artificialmente sorridentes, Patrícia brilhava com uma autenticidade que ele há muito tempo esquecera que existia. "Bonita, né?" disse uma voz ao lado dele. Era Roberto Marinho Neto, filho do dono do maior grupo de comunicação do país. "Mas é meio alternativa demais, se você me entende. Trabalha com essas coisas de projeto social." Augusto não respondeu.
Continuou observando enquanto Patrícia se abaixava para conversar com uma garotinha tímida, ajustando o desenho dela para que ficasse na altura perfeita dos olhos de quem passasse. Foi quando aconteceu. A criança, animada, deu um passo para trás para admirar seu trabalho e tropeçou, derrubando um pote de tinta azul que espirrou direto no vestido de Patrícia. O Copacabana Palace inteiro parou para ver a cena. Patrícia olhou para a mancha azul espalhada pelo tecido, depois para a criança que estava prestes a chorar de vergonha, e fez algo que Augusto jamais esqueceria. Pegou o pincel, molhou na tinta que restara no chão e desenhou uma pequena onda azul ao redor da mancha original. Agora meu vestido virou uma obra de arte exclusiva da Júlia, ela disse à criança, que sorriu de orelha a orelha. É a primeira vez que uso um modelo único no mundo. Augusto se aproximou, oferecendo seu lenço de bolso de seda italiana. Para a tinta, ele disse, estendendo o tecido pristine. Patrícia olhou para ele, depois para o lenço caríssimo, e sorriu. Obrigada, mas acho que seria desperdício. Esta tinta não sai com qualquer coisa. Então deixe-me levar você para comprar um vestido novo. Conheço as melhores boutiques de Ipanema. Não precisa, ela respondeu, passando a mão pela mancha azul como se fosse um tecido precioso. Este aqui agora tem história. Vale mais que qualquer vestido de grife. E foi naquele momento que Augusto Mendes, acostumado a conseguir tudo com dinheiro e charme, percebeu que havia encontrado alguém que funcionava por uma lógica completamente diferente. Patrícia resistiu por 3 meses aos convites de Augusto. Ele mandava flores para a pequena agência de design gráfico onde ela trabalhava na Lapa. Ela agradecia educadamente e doava os arranjos para o hospital da região. Ele a convidava para jantares em restaurantes premiados. Ela sugeria piqueniques na praia ou caminhadas pela lagoa. Quando finalmente aceitou sair com ele, foi com uma condição: que fosse algo simples. Acabaram comendo sanduíche de queijo coalho com carne de sol numa barraca em Ipanema, com os pés na areia, e Patrícia contando histórias das crianças com quem trabalhava no projeto social em Santa Teresa. Augusto se apaixonou não apenas por ela, mas pela forma como ela via o mundo. Patrícia encontrava beleza em grafites nos muros de Copacabana, se emocionava com desenhos infantis grudados na geladeira de sua kitnet em Santa Teresa e tinha o hábito de parar na rua para conversar com moradores de rua que outros fingiam não ver. Você tem uma forma muito particular de enxergar as coisas, Augusto disse certa vez, enquanto caminhavam pelo arpoador depois de um dos encontros deles. Ou você que parou de reparar nos detalhes, ela respondeu, apontando para um casal de idosos que dançava forró ao som de um radinho na praia. Olha que lindo aquilo, 50 anos juntos e ainda dançam como se fosse lua de mel. Foi no 6º mês de namoro que Augusto a pediu em casamento. O pedido aconteceu no restaurante Olympe, um dos mais sofisticados do Rio, numa mesa com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Patrícia disse sim, mas pediu uma única coisa. Promete que nunca vai tentar me mudar? Jamais, ele respondeu deslizando o anel de 5 quilates em seu dedo. Você é perfeita do jeito que é. Mentiu sem saber que estava mentindo. A lua de mel em Angra dos Reis foi mágica. 3 semanas num resort que Augusto havia alugado inteiro só para eles dois. Patrícia acordava cedo para pintar aquarelas da paisagem e Augusto passava horas apenas observando ela trabalhar, fascinado pela concentração silenciosa que tomava conta de seu rosto quando criava. Mas quando voltaram para o Rio, a vida real começou a cobrar seu preço. O mundo de Augusto era feito de jantares executivos, eventos sociais, inaugurações e coquetéis beneficentes, onde a aparência importava mais que a substância. E Patrícia, com sua simplicidade autêntica, começou a destoar desse cenário como uma nota fora de tom numa sinfonia afinada. Amor, que tal usarmos aquele vestido Saint Laurent que compramos em Paris? Augusto sugeriu antes de um jantar com investidores japoneses. É mais adequado para a ocasião. Patrícia estava usando um vestido azul marinho que ela mesma havia customizado com bordados feitos à mão. Mas eu gosto deste. Fiz os bordados pensando em você.
Eu sei, mas... É que eles não vão entender. São pessoas mais conservadoras. Foi a primeira rachadura no cristal. Nos meses seguintes, as sugestões de Augusto se tornaram mais frequentes e específicas. O cabelo dela ficaria mais elegante se fosse alisado. As roupas seriam mais sofisticadas se viessem de grifes reconhecidas. O sorriso dela seria mais fotogênico se os dentes fossem um pouco mais alinhados. É só um pequeno ajuste, ele dizia sempre, para destacar ainda mais sua beleza natural. Patrícia começou a se calar nessas ocasiões. Sorria, concordava, mas algo em seus olhos ia se apagando a cada sugestão aceita. O pior de tudo é que Augusto realmente acreditava que estava fazendo bem a ela. Em sua mente, ele estava ajudando a mulher que amava a alcançar seu potencial máximo, a brilhar no mundo onde ele vivia. Não conseguia enxergar que cada melhoria era na verdade uma diminuição de quem ela realmente era. O ponto de ruptura começou numa noite de março de 2021, durante um evento de gala no Museu Nacional de Belas Artes. Era o lançamento de um novo empreendimento hoteleiro de Augusto na Costa Verde, e toda a elite carioca estava presente. Patrícia usava um vestido valentino que custara mais que o salário anual de muitas famílias, sapatos Jimmy Choo que a deixavam com os pés doloridos, e um colar de diamantes que pertencera à avó de Augusto. Ela estava linda segundo todos os padrões convencionais, mas Augusto notou que ela não sorria mais como antes. Durante o coquetel, ele a viu conversando com Helena Moreno, esposa de um dos maiores empresários do setor energético do país. Helena era conhecida por sua língua afiada e opiniões categóricas sobre como uma esposa deve se comportar. Patrícia, querida, Helena estava dizendo com aquele sorriso que não chegava aos olhos, você deveria fazer alguma coisa neste nariz. Conhece o Dr. Pitangui? Ele fez o meu há 2 anos. Ficou um primor. Augusto viu a cor sumir do rosto de Patrícia. Meu nariz? Ela respondeu, a voz saindo mais fina que o normal. Ah, é só uma sugestão, amor. Você é linda, mas com um pequeno retoque ficaria perfeita para as fotos sociais. O Augusto merece uma esposa que seja a cara da empresa, você não acha? Naquele momento, Augusto deveria ter defendido sua esposa. Deveria ter dito que ela era perfeita exatamente como era. Deveria ter tirado Patrícia dali e sussurrado no ouvido dela que Helena era uma cobra invejosa. Em vez disso, ele ficou em silêncio. E pior, uma parte dele achou que Helena tinha razão. Naquela noite, no carro voltando para casa, Patrícia ficou quieta por todo o trajeto. Só falou quando já estavam na garagem da cobertura. Augusto, você acha que eu preciso mexer no meu nariz? Ele deveria ter dito não imediatamente. Deveria ter beijado o nariz dela e jurado que era o mais bonito que já vira. Deveria ter percebido que aquela pergunta era um pedido de socorro disfarçado. Bem, ele disse desligando o motor. Talvez só um pequeno ajuste, nada drástico, apenas para afinar um pouquinho. Patrícia se virou para olhá-lo, e Augusto viu algo se quebrar definitivamente nos olhos dela. Certo, ela disse, a voz estranhamente calma. Se você acha. Mas na verdade não estava nada certo. O jantar que mudaria tudo aconteceu no Zazá Bistrô, em Ipanema, numa terça-feira de chuva em agosto de 2021. Era o mesmo restaurante onde eles haviam comemorado o primeiro aniversário de namoro. Augusto escolhera o local propositalmente, pensando que a nostalgia ajudaria. Patrícia chegou 15 minutos atrasada, molhada da chuva, com o cabelo escorrendo e sem maquiagem. Ela parecia cansada de uma forma que ia além do físico. Desculpe o atraso, ela disse, sentando-se sem tirar o blazer molhado. O trânsito estava impossível. Augusto observou a esposa e sentiu aquela pontada familiar de irritação misturada com amor. Por que ela não conseguia se arrumar direito? Por que sempre parecia desleixada quando saíam juntos? Tudo bem, ele disse, sinalizando para o garçom. Pedi aquele vinho que você gosta. O jantar transcorreu em silêncio constrangedor. Patrícia mexia na comida sem comer direito, e Augusto navegava no celular respondendo e-mails.
Era assim que eles funcionavam ultimamente. Dois estranhos dividindo uma mesa. Foi quando ele tirou o cartão do bolso. Patrícia, ele disse, deslizando um pequeno cartão de visita através da mesa. Encontrei o médico perfeito para você. Ela olhou para o cartão sem tocá-lo. Dr. Eduardo Salles, cirurgia plástica facial. É o melhor do Rio, Augusto continuou, entusiasmado com sua própria ideia. Faz um trabalho muito natural. Vai deixar você ainda mais linda. Patrícia pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo que pudesse explodir em suas mãos. Ficou olhando para ele por um longo minuto, em silêncio. Ainda mais linda, ela repetiu, a voz quase um sussurro. Exato. Não é nada demais, apenas... Augusto. Ela o interrompeu, levantando os olhos do cartão. Há quanto tempo você não me diz que me ama sem incluir uma ressalva? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Quando foi a última vez que você disse te amo sem mencionar algo que eu poderia melhorar? Sem sugerir uma mudança, um ajuste, uma melhoria? Augusto abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia lembrar. Patrícia dobrou o cartão cuidadosamente e colocou no bolso. Depois pegou o guardanapo, dobrou-o sobre a mesa e se levantou. Patrícia, aonde você vai? Ela o olhou com uma tristeza tão profunda que Augusto sentiu algo gelado se instalar em seu peito. Vou para casa, ela disse. Para a minha casa. Mas nossa casa é... Sua casa, Augusto. Sempre foi sua casa. Eu só estava morando lá até descobrir quem realmente sou. E com essa frase, Patrícia Santos saiu do restaurante, da vida de Augusto, e da história que ele achava que eles estavam escrevendo juntos. Ela nunca mais voltou. Augusto terminou o uísque e sentiu o gosto amargo se misturar à acidez do arrependimento que carregava há 3 anos. O divórcio havia sido simples. Patrícia não quis nada, nem dinheiro, nem bens, nem explicações. Apenas assinou os papéis e desapareceu da vida dele como se nunca tivesse existido. Mas deixaram um bilhete na mesinha de cabeceira, escrito numa folha de caderno com caneta roxa. O amor verdadeiro é deixar alguém ser quem realmente é. Obrigada por me ensinar quem eu era ao tentar me transformar em outra pessoa. Augusto guardara o bilhete na carteira e o carregava para todo lugar desde então. Uma lembrança constante de como havia perdido a única mulher que realmente amara. Nos 3 anos que se seguiram, ele tentara de tudo. Namorou modelos, atrizes, socialites, influenciadoras. Mulheres que se encaixavam perfeitamente no molde que ele havia tentado forçar Patrícia a aceitar. Todas lindas, todas sofisticadas, todas vazias como aquela cobertura sem ela. O que mais o atormentava era a descoberta tardia de uma verdade simples. Ele não havia tentado melhorar Patrícia por amor. Havia tentado moldá-la por orgulho próprio, por insegurança, por uma necessidade doentia de controle que ele confundira com cuidado. A brisa noturna trouxe o som de uma música vinda da praia. Era Preciso Me Encontrar, da Cartola. Patrícia adorava aquela música. Augusto fechou os olhos e pela 1000ª vez se perguntou onde ela estaria agora. Se estava feliz. Se havia encontrado alguém que a amasse pelo que ela era, não pelo que poderia se tornar. O Cristo Redentor brilhava silencioso no alto do Corcovado, os braços abertos sobre uma cidade que dormia sonhos diversos. Alguns de amor conquistado, outros de amor perdido. Augusto Mendes sabia exatamente em qual categoria se encaixava. E na solidão de sua cobertura de luxo, cercado por todas as conquistas que um homem poderia desejar, ele compreendeu a ironia cruel de sua situação. Havia ganhado um império, mas perdido o único tesouro que realmente importava. Patrícia. O nome ecoou mais uma vez em sua mente, como uma oração sem resposta, como uma música sem fim. Na gaveta de sua escrivaninha, junto com contratos milionários e propostas de negócios internacionais, estava uma pasta com tudo que ele conseguira descobrir sobre ela nos últimos 3 anos.
Relatórios de investigadores particulares, fotos discretas, informações sobre onde trabalhava, onde morava. Ele sabia que ela havia voltado a usar o nome de solteira. Sabia que trabalhava com projetos sociais. Sabia que morava numa casa simples em Santa Teresa, mas não sabia se ela ainda pensava nele. Não sabia se ela o perdoara. Não sabia se algum dia teria a chance de pedir desculpas de verdade. E, principalmente, não sabia se conseguiria viver o resto da vida carregando o peso desse arrependimento que crescia mais pesado a cada amanhecer. O relógio na parede marcava 4h15 da manhã. Lá fora, o rio começava a despertar para mais um dia. Mas na cobertura de Augusto Mendes, o tempo havia parado há 3 anos, 4 meses e 17 dias, e continuaria parado até o dia em que ele encontrasse uma forma de reconquistar não o amor de Patrícia, mas o direito de pelo menos tentar se redimir. A noite de setembro chegara ao rio com aquela brisa característica que anuncia a primavera. O Museu de Arte Moderna, na Urca, brilhava sob as luzes cuidadosamente posicionadas que destacavam sua arquitetura modernista contra o fundo escuro da Baía de Guanabara. Era a noite do tradicional leilão beneficente da arte carioca, um evento que reunia a elite cultural e econômica da cidade numa mistura de altruísmo performático e networking sofisticado. Augusto Mendes não queria estar ali. Nos últimos 6 meses, desde aquela madrugada insone em sua cobertura, ele havia se tornado um fantasma de si mesmo. Comparecia aos compromissos profissionais porque sua equipe insistia, mas seu coração não estava em lugar nenhum. Os negócios continuavam prosperando. O império hoteleiro praticamente se administrava sozinho. Mas Augusto sentia como se estivesse observando a própria vida de fora, como um espectador entediado de um filme que já conhecia o final. Você precisa sair de casa, insistira Clarissa Tavares, sua sócia, e uma das poucas pessoas que ousava confrontá-lo diretamente. Está ficando com cara de velório há meses. Vá ao leilão, compre alguma obra cara, apareça nas fotos sociais. A empresa precisa que você volte a ser o Augusto de antes. Mas o problema era exatamente esse. O Augusto de antes estava morto. Havia morrido numa noite de chuva no Zazá Bistrô, assistindo a mulher da sua vida sair pela porta sem olhar para trás. Ele chegou ao MAM às 20h30, quando o evento já estava em pleno andamento. Usava um smoking Tom Ford azul marinho, sapatos italianos que custavam mais que um carro popular e um relógio Patek Philippe, que era uma obra de arte mecânica. Por fora, continuava sendo o empresário bem-sucedido que sempre fora. Por dentro, era apenas um homem tentando funcionar no automático. O salão principal do museu fervilhava com cerca de 300 convidados. Augusto cumprimentou quem precisava cumprimentar, sorriu para as câmeras que precisava sorrir e se posicionou estrategicamente próximo ao bar, de onde podia observar sem ser muito observado. Foi então que o mundo parou. Patrícia entrou no salão como se pertencesse àquele lugar desde sempre, mas de uma forma completamente diferente da que Augusto lembrava. Ela usava um vestido verde esmeralda que valorizava sua pele morena, o cabelo cacheado solto em ondas naturais que emolduravam seu rosto, e uma confiança no andar que ele nunca havia visto antes. Mas não era apenas a aparência que havia mudado. Era a energia. A Patrícia que Augusto conhecera 3 anos antes era doce, gentil, mas havia nela uma timidez que a fazia encolher em ambientes sociais sofisticados. Esta mulher que caminhava pelo MAM não encolhia diante de nada nem ninguém. Ela conversava, ria, gesticulava, comandava a atenção de grupos inteiros com naturalidade. Ao lado dela, um homem alto e moreno, vestindo um terno bem cortado, mas não ostensivo. Eles conversavam com intimidade. Ele tocava levemente as costas dela para guiá-la entre as pessoas. Ela ria das coisas que ele dizia. A química entre eles era visível mesmo à distância. Augusto sentiu como se alguém tivesse enfiado uma lâmina gelada entre suas costelas. Impressionante como ela mudou, né? Disse uma voz feminina ao lado dele. Augusto se virou e encontrou Fernanda Almeida,
jornalista social do jornal O Globo, uma mulher conhecida por saber de tudo o que acontecia nos círculos da elite carioca. Desculpe, ele disse tentando parecer casual. Patrícia Santos. Ou melhor, agora é Patrícia Santos de novo, Fernanda disse tomando um gole do champanhe. Ex-mulher do empresário Augusto Mendes. Você conhece? O sangue de Augusto gelou, mas ele manteve a expressão neutra. Vagamente. Pois é, ela está fazendo um trabalho incrível na Rocinha. Coordena um projeto de arte e educação que está chamando atenção até internacionalmente. A Unesco está estudando transformar o projeto em modelo para outros países. E o namorado dela, Dr. Ricardo Moura, é cirurgião cardiovascular do Copador. Lindos juntos, não acha? Cada palavra era uma punhalada. Augusto engoliu o uísque de uma vez e pediu outro. Interessante, ele conseguiu dizer. O mais impressionante é como ela se transformou depois do divórcio. Dizem que antes ela era meio apagadinha, sabe? Mas olha só como está agora. Radiante. Às vezes um divórcio é exatamente o que uma mulher precisa para descobrir quem realmente é. Augusto não respondeu. Não conseguia. Estava hipnotizado observando Patrícia se mover pelo salão como se fosse dona do lugar, cumprimentando pessoas, sendo cumprimentada, claramente respeitada e admirada por todos que se aproximavam dela. Esta não era a mulher tímida que se escondia atrás dele em eventos sociais. Esta era uma força da natureza. O leilão começou às 21h. Augusto se posicionou no fundo do salão, onde podia ver Patrícia sem ser visto. Ela estava sentada na terceira fileira, ao lado do namorado médico, rindo de algo que ele sussurrava em seu ouvido. Próximo lote, anunciou o leiloeiro. Obra da artista plástica Clara Nunes, moradora da Rocinha, aluna do projeto Arte em Vida, coordenado pela educadora Patrícia Santos. Augusto se endireitou. Uma tela de 80x60 centímetros foi exibida. Um retrato vibrante do Cristo Redentor, feito com técnica mista, incorporando materiais reciclados das próprias ruas da comunidade. Era tecnicamente impressionante, mas mais que isso, tinha alma. Esta obra representa o olhar de uma criança de 14 anos sobre sua cidade, continuou o leiloeiro. Todo o valor arrecadado reverterá para a expansão do projeto que já transformou a vida de mais de 500 crianças e adolescentes. Lance inicial, R$5.000. 5.000! Gritou alguém. 7.000! Gritou outro. Augusto observou Patrícia se virar para trás, procurando os rostos dos lançadores, com um sorriso emocionado. Ela claramente não esperava que a obra tivesse tanto interesse. 10.000! Gritou uma mulher de cabelos grisalhos. 15.000! Respondeu um homem de terno bege. 20.000! Patrícia levou a mão ao peito visivelmente emocionada. O namorado médico segurou sua mão e sussurrou algo que a fez sorrir. R$20.000, repetiu o leiloeiro. Alguém dá mais? Augusto ergueu a mão. R$50.000. Um murmúrio percorreu o salão. 50.000 era um lance absurdamente alto para uma obra de uma artista desconhecida, mesmo sendo para caridade. 50.000 para o cavalheiro do fundo, disse o leiloeiro animado. Alguém dá mais? Augusto viu Patrícia se virar completamente para tentar identificar quem havia dado o lance. Seus olhos percorreram o salão, passaram por ele sem reconhecê-lo e continuaram procurando. 50.000. Primeira vez. Ninguém mais se manifestou. 50.000 segunda vez. Patrícia estava de pé agora, ainda tentando ver quem era o lançador generoso. 50.000 terceira vez. Vendido! O salão aplaudiu. Patrícia aplaudia também, com lágrimas nos olhos. R$50.000 significavam 6 meses de projeto financiado integralmente. O comprador deseja se identificar? Perguntou o leiloeiro. Augusto balançou a cabeça discretamente para o funcionário que se aproximara dele. O comprador prefere manter anonimato, anunciou o leiloeiro, e informa que a obra deve permanecer permanentemente exposta no projeto Arte em Vida,
como patrimônio da comunidade. Patrícia levou ambas as mãos ao rosto. Estava claramente emocionada demais para falar. Augusto saiu silenciosamente do MAN antes que alguém pudesse identificá-lo como o lançador misterioso. Na segunda-feira seguinte, Augusto estava no escritório de Marcelo Ribeiro, o investigador particular mais discreto e eficiente do Rio de Janeiro. O escritório ficava num prédio comercial em Copacabana, longe dos endereços corporativos onde Augusto normalmente transitava. Quero saber tudo sobre ela, Augusto disse, deslizando uma foto de Patrícia sobre a mesa. Onde mora, onde trabalha, com quem se relaciona, tudo. Marcelo, um homem de 50 anos com cara de quem já vira de tudo na vida, examinou a foto sem julgamento. Ex-esposa? Ele perguntou. Sim. Quer que eu investigue o namorado também? Augusto hesitou. Queria e não queria saber sobre Dr. Ricardo Moura. Sim, ele disse finalmente. Prazo. 1 semana. Meus honorários são... Não importa o valor. Augusto o interrompeu. Só quero discrição total. 7 dias depois, Augusto tinha em mãos um dossiê completo sobre a nova vida de Patrícia Santos. Residência. Casa térrea de 2 quartos em Santa Teresa. Aluguel de R$ 2.800 mensais. Divide com uma colega de trabalho, Juliana Ferraz, também educadora social. Trabalho. Coordenadora pedagógica do projeto Arte em Vida na Rocinha. Salário. R$ 4.500 mensais. O projeto atende 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oficinas de arte, música, dança e teatro. Patrícia desenvolveu uma metodologia própria que está sendo estudada pela Unesco como modelo replicável. Relacionamento. Namora há 8 meses com o Dr. Ricardo Moura, 38 anos, cirurgião cardiovascular do Hospital Copador. Relacionamento sério, mas sem planos imediatos de casamento. Ele a conheceu quando operou uma criança do projeto Pro Bono. Rotina. Sai de casa às 7h30, toma café no Café do Alto em Santa Teresa. Pega o ônibus 409 até a Rocinha. Trabalha das 8 às 17 horas. 2 vezes por semana vai à academia em Ipanema. Fins de semana frequenta exposições, cinemas e faz trabalho voluntário em outras ONGs. Observações. Aparenta estar feliz e realizada profissionalmente. Perdeu 8 quilos desde o divórcio. Mudou o corte de cabelo. Não usa aliança nem joias caras. Wardrobe simples, mas bem cuidado. Postura corporal confiante. Rede social ampla e diversificada. Augusto leu o relatório 3 vezes. Cada linha era uma confirmação de que Patrícia havia não apenas seguido em frente, mas florescido longe dele. A mulher descrita no relatório era exatamente quem ela sempre teve potencial para ser, mas que ele nunca permitiu que ela fosse quando estavam juntos. Durante 2 semanas, Augusto ficou apenas observando. Contratou um fotógrafo discreto para documentar a rotina de Patrícia, não por obsessão, mas por necessidade de entender quem ela havia se tornado. As fotos mostravam uma mulher vibrante, Patrícia rindo com as crianças do projeto, Patrícia abraçando uma mãe que viera buscar o filho, Patrícia apresentando uma palestra sobre arte e educação, Patrícia dançando samba numa roda de escola de samba em Santa Teresa. Era como assistir à vida de uma pessoa completamente nova, que por acaso tinha o rosto da mulher que ele amara. Posso fazer uma sugestão? Disse Clarissa numa das reuniões executivas. Pare de agir como um stalker e faça alguma coisa produtiva com essa obsessão. Não é obsessão, Augusto protestou. Chame do que quiser, mas se você realmente quer fazer algo por ela, por que não ajuda o projeto onde ela trabalha? Anonimamente, é claro. A ideia era simples e genial. Começou pequeno. Toda segunda-feira, um arranjo de flores brancas chegava ao projeto Arte em Vida. Sempre margaridas, sempre sem cartão, sempre entregues por floricultura diferente. Augusto sabia que margaridas eram as flores favoritas de Patrícia desde aquela vez, 3 anos atrás, quando ela disse que margaridas parecem tristes e alegres ao mesmo tempo, como a vida real. As flores vinham acompanhadas de pequenas doações anônimas, material de arte, instrumentos musicais, livros didáticos,
Nada ostensivo, nada que levantasse suspeitas, apenas suporte constante e silencioso. 2 meses depois das flores começarem a chegar, Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Deixou crescer a barba, cortou o cabelo bem curto, trocou os ternos caros por jeans e camiseta e se inscreveu como voluntário no projeto Arte em Vida, usando o nome falso de Antônio Silva. No currículo forjado que apresentou, ele era consultor empresarial aposentado que queria ensinar noções básicas de empreendedorismo para jovens de periferia. Conhecimento em gestão de negócios pode transformar vidas, ele escreveu na carta de apresentação. Gostaria de doar meu tempo para ensinar esses adolescentes a transformar suas ideias em sustento. A coordenação do projeto aprovou sua candidatura em 1 semana. No primeiro sábado de outubro, Augusto Mendes, agora Antônio Silva, pisou pela primeira vez em uma comunidade carioca. A subida íngreme da Rocinha, o cheiro de comida caseira misturado ao movimento constante de pessoas, as casas coloridas espremidas umas nas outras, tudo era um universo completamente novo para ele. O projeto funcionava num galpão adaptado no meio da comunidade. Ao entrar, Augusto ficou impressionado. Paredes cobertas de obras de arte feitas pelas crianças, instrumentos musicais de verdade, computadores funcionando, uma biblioteca organizada. Aquilo não era assistencialismo, era educação de qualidade. Você deve ser o Antônio, disse uma voz feminina atrás dele. Augusto se virou. Era ela. Patrícia estava a 2 metros de distância, usando jeans, tênis e uma camiseta do projeto, o cabelo preso num rabo de cavalo alto, sem maquiagem, sorrindo com naturalidade. Sou eu, ele disse, disfarçando a voz para soar mais grave. Patrícia Santos, coordenadora pedagógica. Bem-vindo ao Arte em Vida. Ela estendeu a mão. Augusto a apertou, sentindo a familiaridade da pele dela, o calor que ele conhecia de cor. Patrícia olhou diretamente em seus olhos por 2 segundos. Não houve reconhecimento. Vamos conhecer o espaço, ela disse. Suas aulas vão ser ali naquela sala. Temos 15 adolescentes entre 14 e 17 anos interessados em empreendedorismo. Enquanto ela explicava o funcionamento do projeto, gesticulando animadamente e cumprimentando cada criança pelo nome, Augusto percebeu algo que o deixou ainda mais emocionado. Patrícia era exatamente quem sempre havia sido por dentro, mas agora por fora também. A pessoa gentil, cuidadosa, apaixonada pelo que fazia, que se importava genuinamente com o bem-estar de cada criança. A única diferença é que agora ela não escondia mais essa luz debaixo da pressão de ser quem outros esperavam que ela fosse. Ela havia se tornado a versão mais autêntica de si mesma, e Augusto, disfarçado de Antônio Silva, estava ali para ver de perto a mulher incrível que sua ex-esposa sempre fora, mas que ele nunca soubera valorizar. Alguma pergunta? Patrícia disse quando terminou a explicação. Só uma, Augusto disse controlando a emoção na voz. O que te motiva a fazer esse trabalho? Patrícia sorriu, e foi como se o sol nascesse dentro do galpão. Acredito que toda pessoa tem um potencial único e extraordinário dentro de si, ela disse. Meu trabalho é apenas criar um ambiente seguro para que esse potencial apareça naturalmente. Sem pressão, sem julgamento, sem tentar moldar ninguém no que achamos que deveria ser. As palavras atingiram Augusto como um soco no estômago. Era exatamente o que ele nunca soubera fazer com ela. Antônio, está tudo bem? Ela perguntou, notando que ele havia empalidecido. Tudo, ele disse se recompondo. Só achei uma filosofia muito sábia. Aprendi na prática, Patrícia disse, com um sorriso que carregava uma tristeza antiga. Às vezes precisamos perder nossa essência para descobrir o quanto ela era valiosa. Naquele momento, no meio de um galpão na Rocinha, cercado por crianças brincando e arte nas paredes, Augusto Mendes compreendeu a dimensão exata do que havia perdido. E pela primeira vez em 3 anos, começou a acreditar que talvez, apenas talvez,
ainda houvesse uma forma de reconquistar não o amor de Patrícia, mas o direito de estar na presença da mulher extraordinária que ela sempre fora. O jogo havia recomeçado, mas desta vez ele jogaria pelas regras dela. Durante as 3 semanas seguintes, Augusto viveu uma dupla vida que beirava o surrealismo. De segunda a sexta, era o empresário milionário comandando um império hoteleiro de sua cobertura em Copacabana. Aos sábados, virava Antônio Silva, o consultor aposentado que subia a rocinha de ônibus para ensinar empreendedorismo a adolescentes carentes. A transformação ia além da roupa e do nome falso. Nos sábados, Augusto descobria uma versão de si mesmo que há muito tempo havia esquecido que existia. Uma versão que não precisava impressionar ninguém, que não tinha medo de sujar as mãos, que encontrava satisfação genuína em ver um adolescente de 16 anos entender como montar um plano de negócios para vender brigadeiros na escola. Patrícia tratava Antônio Silva com a cortesia profissional que dedicava a todos os voluntários. Cumprimentava com um sorriso no início das manhãs, perguntava como haviam sido as aulas, agradecia pelo trabalho voluntário. Nada mais que isso. Para ela, ele era apenas mais um dos 12 voluntários que doavam tempo ao projeto. Mas para Augusto, cada sábado era uma janela para o universo que Patrícia havia construído longe dele. E quanto mais tempo passava observando-a trabalhar, mais ele compreendia a extensão da transformação que ela havia passado. A Patrícia, que ele conhecera 3 anos antes, era gentil, mas havia nela uma insegurança constante, uma necessidade de aprovação que a fazia diminuir a própria voz em reuniões sociais. Esta Patrícia, que coordenava o projeto Arte em Vida, falava com autoridade natural quando explicava metodologias pedagógicas para visitantes, negociava recursos com patrocinadores ao telefone e mediava conflitos entre adolescentes com a firmeza carinhosa de alguém que sabia exatamente qual era seu lugar no mundo. Era impossível não se apaixonar por ela novamente. Ou talvez pela primeira vez de verdade. No 4º sábado, aconteceu algo que mudou tudo. Augusto estava terminando sua aula sobre como transformar habilidades pessoais em oportunidades de renda, quando ouviu vozes alteradas vindo do pátio do projeto. Saiu da sala e encontrou Patrícia conversando com 2 homens de terno que claramente não pertenciam àquele ambiente. Senhora Santos, dizia um deles, um sujeito careca de uns 40 anos com cara de poucos amigos. A proposta da construtora é mais que generosa. 3 vezes o valor de mercado do terreno. E eu já disse que o terreno não está à venda, Patrícia respondeu, a voz firme mas educada. O projeto Arte em Vida tem contrato de cessão com a Associação de Moradores por mais 5 anos. Contratos podem ser renegociados, disse o segundo homem, mais novo, vestindo óculos escuros mesmo estando em ambiente fechado. Especialmente quando há benefícios para toda a comunidade. Benefícios como a remoção de 200 famílias para construir um condomínio de luxo? Patrícia cruzou os braços. Não me parece muito benéfico. Augusto se aproximou discretamente. Conhecia aquele tipo de pressão empresarial. Havia participado de dezenas de negociações similares ao longo da carreira. Olha, dona Patrícia. O homem careca mudou o tom para algo que pretendia ser ameaçador. Às vezes as coisas ficam complicadas para quem não colabora com o progresso da cidade. Foi quando Augusto não conseguiu mais ficar calado. Com licença, ele disse, se aproximando do grupo. Há algum problema aqui? Os 2 homens se viraram para ele com expressão de desdém. Viam apenas um voluntário de jeans e camiseta. Nada que seja da sua conta, amigo, disse o mais novo. Na verdade, Augusto disse mantendo o tom casual. Qualquer coisa que envolva o projeto Arte em Vida é da conta de todos os voluntários. Somos uma equipe. Patrícia olhou para ele com surpresa. Não esperava que Antônio Silva se envolvesse numa questão que claramente era delicada. Antônio, ela disse suavemente, está tudo sob controle. Tenho certeza que está, Augusto respondeu, mas não saiu do lugar. Só queria entender melhor essa proposta de desenvolvimento urbano que vocês estão oferecendo. O homem careca riu com desdém. Você entende de desenvolvimento urbano, é?
Um pouco, Augusto disse. Trabalhei muitos anos com consultoria empresarial. Sei reconhecer quando uma proposta é legítima e quando é apenas pressão disfarçada. Escuta aqui! O mais novo começou a dizer, dando um passo em direção a Augusto. Não, vocês que escutem! Augusto o interrompeu, e pela primeira vez em um mês, deixou escapar um pouco da autoridade natural que exercia em salas de reunião corporativas. Conheço muito bem esse tipo de abordagem. Vocês aparecem com uma proposta irrecusável, fazem pressão psicológica, insinuam consequências caso a pessoa não aceite. É um roteiro batido. Os dois homens trocaram olhares. Claramente não esperavam encontrar resistência organizada. Vou dar um conselho profissional gratuito, Augusto continuou. Se vocês realmente representam uma construtora séria, voltem com documentação oficial, proposta por escrito, e agendem uma reunião formal com a coordenação do projeto. Essas conversas de corredor não convencem ninguém. Quem você pensa que é? O careca perguntou irritado. Apenas um voluntário que não gosta de ver pessoas tentando intimidar uma educadora que está fazendo um trabalho brilhante na comunidade. Patrícia observava a cena em silêncio, claramente surpresa com a firmeza de Antônio Silva. Isso não vai ficar assim, disse o mais novo. Tenho certeza que não. Augusto respondeu calmamente. Quando voltarem com uma proposta séria, estaremos aqui para ouvir. Os dois homens saíram do projeto fazendo ameaças vagas sobre consequências e pessoas que não sabem o que é bom para elas. Quando eles saíram, Patrícia se virou para Augusto com uma expressão que misturava gratidão e curiosidade. Obrigada, ela disse. Mas não precisava ter se envolvido. Sei lidar com esse tipo de pressão. Eu sei que sabe, Augusto respondeu. Mas às vezes é bom ter reforço. Você falou como alguém que realmente entende do assunto. Já passei por algumas dessas situações ao longo da vida. Patrícia o estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo que não conseguia identificar. Antônio, ela disse, posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração de Augusto disparou. Claro. Você já foi casado? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Por que pergunta? Não sei. Você tem uma forma de falar, uma postura. Parece alguém que já teve responsabilidades grandes na vida. E há uma tristeza no seu olhar às vezes, quando você acha que ninguém está vendo. Augusto sentiu como se ela tivesse acabado de ler sua alma. Fui, ele disse simplesmente. Não deu certo. Sinto muito. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as crianças brincarem no pátio. Posso te fazer uma pergunta também? Augusto disse. Pode. Você já foi casada? Patrícia sorriu, mas foi um sorriso carregado de melancolia. Fui, por 3 anos. O que aconteceu? Ela demorou para responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele queria que eu fosse uma pessoa diferente, e eu passei muito tempo tentando ser essa pessoa, até perceber que estava perdendo quem eu realmente era. As palavras atingiram Augusto como um tiro certeiro no peito. E agora? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca que pretendia. Agora estou descobrindo quem sou quando ninguém está tentando me moldar, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. É libertador. Imagino que seja. E você? Conseguiu superar? Augusto olhou para as crianças correndo no pátio, para as obras de arte coloridas nas paredes, para a mulher extraordinária que estava ao lado dele e que não fazia ideia de quem ele realmente era. Ainda estou tentando, ele disse honestamente. 2 semanas depois, o temporal chegou ao Rio com a fúria característica do verão carioca. Augusto estava guardando o material didático na sala onde dava aulas quando o céu despencou lá fora. Em 5 minutos, o pátio do projeto virou um lago e a água começou a entrar pelas janelas mal vedadas. Todas as crianças correram para dentro do galpão principal, rindo e gritando, encharcadas da cabeça aos pés. Patrícia e os outros voluntários corriam de um lado para o outro, tentando proteger equipamentos e obras de arte da água que entrava por todos os lados. Antônio!
Patrícia gritou por cima do barulho da chuva. Pode me ajudar a levar os computadores para a sala dos fundos? Eles passaram a próxima hora trabalhando juntos para salvar o que podiam do dilúvio tropical. Quando finalmente conseguiram colocar tudo em segurança, estavam ambos encharcados, sujos de barro e ofegantes. O projeto havia sido evacuado. As crianças foram mandadas para casa. Os outros voluntários também foram embora. Restaram apenas Augusto e Patrícia, esperando a chuva diminuir para poder sair. Eles se sentaram no chão da sala dos fundos, encostados na parede, ouvindo o barulho da tempestade lá fora. Todo sábado é uma aventura diferente, Patrícia disse, torcendo a água da camiseta. Imagino que sim. Você não se arrepende de ter se voluntariado para isso? Augusto olhou para ela. O cabelo escorrendo, a roupa grudada no corpo, sem maquiagem, exausta do esforço físico. E ainda assim, a mulher mais linda que ele já havia visto. Nunca, ele disse. Na verdade, acho que estes têm sido os melhores sábados da minha vida. Patrícia sorriu. Mesmo molhado e com cheiro de barro? Especialmente molhado e com cheiro de barro. Eles riram juntos, e por um momento, Augusto esqueceu completamente que estava representando um papel. Estava apenas sendo ele mesmo, no melhor sentido da expressão. Antônio, Patrícia disse, ficando séria de repente. Sim? Posso te contar uma coisa? Claro. Às vezes você me lembra alguém. O coração de Augusto parou. Lembro? É difícil de explicar. Não fisicamente. Mas há algo na sua forma de olhar para as coisas, na sua forma de falar quando você acha que está sendo observado. Me lembra alguém que eu conheci há muito tempo. Alguém importante? Patrícia ficou quieta por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Era importante na época, ela disse finalmente. Mas era uma pessoa complicada. Tinha dificuldade para amar sem tentar controlar. E o que aconteceu com essa pessoa? Aprendi que, às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como nomear. Patrícia, Augusto disse, sua voz saindo como um sussurro. Sim? Você acha que as pessoas podem mudar de verdade? Ela o olhou diretamente nos olhos, e Augusto teve a sensação estranha de que ela estava vendo através de toda a encenação, direto para quem ele realmente era. Acho que as pessoas podem se tornar quem sempre foram por dentro, mas nunca tiveram coragem ou oportunidade de ser. Ela disse, mudança real não é virar outra pessoa. É ter coragem de ser autêntico. E se alguém machucou muito uma pessoa que amava, mas só percebeu isso depois que a perdeu? Você acha que essa pessoa teria uma segunda chance? Patrícia estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo no olhar dela que fez Augusto sentir como se ela soubesse exatamente sobre o que ele estava falando. Acho que depende, ela disse lentamente, se essa pessoa realmente mudou, ou se apenas está arrependida de ter sido pega. Como você saberia a diferença? Observando as atitudes dela quando ela acha que ninguém está vendo. Vendo se ela aprendeu a amar sem precisar possuir. Se ela aprendeu a valorizar a felicidade da outra pessoa mais que a própria necessidade de ser perdoada. A chuva lá fora começou a diminuir, mas nenhum dos dois se moveu. Patrícia, Augusto disse, e pela primeira vez em 2 meses, sua voz carregou toda a emoção que ele havia estado reprimindo. Sim? Antes que ele pudesse completar a frase, ela se inclinou para a frente e o beijou. Não foi um beijo apaixonado ou desesperado. Foi um beijo questionador, investigativo, como se ela estivesse tentando resolver um mistério através do contato dos lábios. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para Augusto sentir como se 3 anos de saudade tivessem se condensado naquele momento. Quando ela se afastou, seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Eu sabia. Ela sussurrou. Patrícia, eu sabia desde a 2ª semana. A forma como você segurava o pincel quando ajudava as crianças. A forma como você torcia o nariz quando concentrado. A forma como você falava sobre família sem nunca mencionar a sua.
Augusto sentiu o mundo desabar ao seu redor. Você deixou a barba crescer e mudou o corte de cabelo, ela continuou, mas não conseguiu mudar a forma como seus olhos se iluminam quando você ri de verdade. Nem a forma como você tamborilar os dedos quando está nervoso. Por que não disse nada? Porque queria ver até onde você iria. Queria entender se você estava aqui por mim ou por você. E qual é sua conclusão? Patrícia se levantou, ainda olhando para ele com uma mistura de tristeza e algo que poderia ser esperança. Minha conclusão, ela disse, é que o Augusto que eu conheci 3 anos atrás jamais teria subido a rocinha de ônibus para ensinar empreendedorismo para adolescentes carentes. Ele jamais teria se posicionado contra 2 empresários para defender um projeto social. E ele definitivamente jamais teria passado 2 meses fazendo trabalho voluntário só para estar perto de mim sem pedir nada em troca. Então você acha que eu mudei? Acho que você está tentando mudar. Mas tentar não é a mesma coisa que conseguir. Patrícia pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Onde você vai? Para casa. A chuva parou. Patrícia, espera. Ela parou na porta, mas não se virou. Eu preciso de tempo para processar isso, ela disse. E você precisa decidir se quer continuar sendo o Antônio Silva que eu conheci aqui, ou se quer voltar a ser o Augusto Mendes que eu deixei há 3 anos. E se eu escolher ser o Antônio Silva? Ela finalmente se virou, e Augusto viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Então talvez, ela disse, apenas talvez, possamos descobrir quem somos, quando nenhum de nós está tentando ser alguém que não é. E com essas palavras, Patrícia Santos saiu do projeto Arte em Vida, deixando Augusto Mendes sozinho com a chuva que parava, o cheiro de barro molhado e a certeza de que sua vida havia mudado para sempre naquela tarde. Mais uma vez. Os 3 dias que se seguiram àquela tarde chuvosa foram os mais longos da vida de Augusto. Patrícia não apareceu no projeto durante a semana. Não respondeu às 2 mensagens que ele enviou para o telefone do Arte em Vida. Não deu nenhum sinal de que queria continuar a conversa que havia começado entre eles. Augusto passou esses dias dividido entre a ansiedade de não saber o que ela estava pensando e o medo de ter perdido para sempre a única chance real que tivera de se reconectar com ela. A descoberta de que Patrícia sabia de sua identidade desde o início mudara completamente a dinâmica entre eles. Agora não havia mais disfarces, não havia mais mentiras. Apenas a verdade crua de quem eles realmente eram. Na quinta-feira à noite, Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Estava em seu escritório na cobertura, finalizando a análise de um novo empreendimento hoteleiro em Cabo Frio, quando o telefone tocou. Era Clarissa, sua sócia, com a voz carregada de uma urgência que ele conhecia bem. Augusto, preciso te contar uma coisa. Acabei de saber que a construtora Atlântico está fazendo pressão pesada para conseguir o terreno onde funciona aquele projeto social na Rocinha. Como você sabe disso? Porque eles me procuraram para ser sócia no empreendimento. Querem construir um condomínio de luxo com vista para a praia. O projeto vale 300 milhões. Augusto sentiu o estômago gelado. E você vai aceitar? Essa é a questão. Normalmente eu aceitaria sem pestanejar. É um negócio excelente. Mas aí me lembrei que você tem andado meio diferente ultimamente. E sei que você tem se interessado por projetos sociais. O que mais você descobriu? Que eles não vão aceitar um não como resposta. Estão planejando cortar o financiamento público do projeto, pressionar a associação de moradores e, se necessário, usar métodos mais persuasivos. Que tipo de métodos? O tipo que a gente prefere não saber detalhes. Augusto desligou o telefone e ficou olhando para o Cristo Redentor através da janela. Sabia exatamente o que precisava fazer. Na sexta-feira de manhã, Augusto acordou com uma ligação que mudaria tudo. Era 6h30 da manhã, e o telefone tocava insistentemente na mesa de cabeceira. Ele atendeu ainda meio dormindo. Augusto? Era uma voz feminina que ele não reconheceu imediatamente. Sim? Aqui é Juliana, colega da Patrícia. Ela pediu para te ligar.
Augusto se sentou na cama, completamente desperto. O que aconteceu? A avó dela passou mal durante a madrugada. Ataque cardíaco. Ela está no Hospital Municipal Miguel Couto, mas os médicos disseram que precisa ser transferida urgentemente para um hospital com UTI cardiológica mais equipada. Como ela está? Estável, mas delicada. O problema é que o plano de saúde dela não cobre transferência particular, e pelo SUS pode demorar horas que ela não tem. Augusto não hesitou nem um segundo. Vou resolver isso agora. Qual o nome completo da avó dela? Dona Antônia Santos Silva, 78 anos. Me passa o telefone da Patrícia. Ela disse que não quer falar com você agora. Está muito abalada. Então apenas diga a ela que Dona Antônia vai ser transferida para o Copador dentro de 1 hora. Helicóptero ambulância está a caminho. Augusto, isso deve custar uma fortuna. Não importa, só cuida dela. Em 40 minutos, Augusto havia acionado sua equipe médica particular, contratado o helicóptero ambulância, garantido vaga na UTI cardiológica do Hospital Copador e transferido R$80 mil para cobrir todos os custos do tratamento pelos próximos 2 meses. Ele não foi ao hospital. Sabia que sua presença só causaria mais estresse para Patrícia num momento em que ela precisava de toda a concentração para cuidar da avó. Em vez disso, ficou no telefone coordenando cada detalhe do tratamento à distância. Às 14 horas, recebeu uma mensagem de Juliana. Dona Antônia está estável na UTI. Cirurgia foi um sucesso. Patrícia quer falar com você. O telefone tocou 5 minutos depois. Augusto. A voz de Patrícia estava rouca de tanto chorar. Como você está? Assustada, mas aliviada. Os médicos disseram que se a transferência tivesse demorado mais 2 horas. Não pense nisso. O importante é que ela está bem agora. Por que você fez isso? Porque ela é importante para você. Mas eu nem sei o que somos agora. Não importa o que somos, Patrícia. Você sempre vai ser importante para mim. Silêncio do outro lado da linha. Obrigada, ela disse finalmente, a voz quebrada de emoção. Não precisa agradecer. Preciso sim, e preciso te ver. Quando você quiser. Hoje não consigo, mas amanhã você poderia me encontrar na lagoa, às 18 horas. Estarei lá. O sábado chegou carregado de expectativa e nervosismo. Augusto passou o dia inteiro tentando trabalhar, mas sem conseguir se concentrar em nada. Às 17h30, estava estacionando o carro próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, o coração batendo como se fosse a primeira vez que encontraria com ela. Patrícia já estava lá quando ele chegou, sentada num banco próximo ao pier, olhando para as montanhas que cercavam a lagoa. Usava um vestido simples azul marinho e tênis branco. O cabelo estava solto, balançando levemente com a brisa da tarde. Como está sua avó? Foi a primeira coisa que Augusto perguntou quando se aproximou. Melhor, muito melhor. Os médicos disseram que ela vai se recuperar completamente. Que bom. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas caminhando ao redor da lagoa, os pedalinhos navegando tranquilamente, as famílias fazendo piquenique na grama. Augusto, Patrícia disse finalmente. Sim? Eu não vou voltar para você. As palavras atingiram Augusto como um soco no estômago, mas ele forçou-se a manter a calma. Eu entendo. Não, você não entende. Ela se virou para olhá-lo. Eu não vou voltar para o homem que você era, mas talvez eu possa conhecer o homem que você está se tornando. O que isso significa? Patrícia respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Significa que quero te dar uma chance real, mas com condições. Que condições? 100 dias, ela disse. Quero que durante 100 dias você me mostre quem você realmente é agora, não tentando me conquistar, não tentando provar nada, apenas sendo autêntico. Como? Todos os dias você vai me enviar alguma coisa. Pode ser uma mensagem, uma foto, um áudio, um desenho, qualquer coisa. Mas tem que ser real. Tem que mostrar quem você é naquele dia, o que você está sentindo, o que você aprendeu,
Como você está lidando com a vida? Augusto a olhou, tentando entender completamente a proposta. E no final dos 100 dias? No final dos 100 dias, se eu acreditar que a mudança é real, que você realmente se tornou alguém capaz de amar sem controlar, então podemos tentar recomeçar, do zero. E se você não acreditar, então cada um segue sua vida e nunca mais nos encontramos. Augusto sentiu o peso da proposta. 100 dias para provar que havia se tornado um homem diferente. 100 dias para mostrar que era capaz de amar Patrícia pelo que ela era, não pelo que ele queria que ela fosse. Aceito, ele disse. Tenho uma condição adicional. Qual? Durante esses 100 dias, você não pode tentar me ver, me procurar, aparecer no projeto. Nada de contato físico, apenas as mensagens diárias. Por quê? Porque preciso de distância para avaliar objetivamente quem você está se tornando. Se você estiver perto, posso me confundir entre o que sinto pelo Augusto do passado e o que posso sentir pelo homem que você pode ser no futuro. Augusto assentiu. Era uma condição difícil, mas justa. Quando começamos? Amanhã. Patrícia se levantou do banco. Para onde você vai? Para casa. Preciso cuidar da minha avó quando ela receber alta. Patrícia? Sim? Obrigado por me dar essa chance. Ela sorriu, mas foi um sorriso carregado de cautela. Não me agradeça ainda. Prove que merece. Os 100 dias que se seguiram foram uma jornada de autoconhecimento diferente de tudo que Augusto já havia experimentado. Todos os dias, sem exceção, ele enviava alguma coisa para Patrícia. Não eram tentativas de sedução ou demonstrações de riqueza. Eram fragmentos honestos de quem ele estava se tornando. Dia 1. Uma foto dele lavando pratos em sua própria cozinha, com a mensagem: primeira vez que faço isso em 3 anos. Descobri que é meio meditativo. Dia 7. Um áudio de 2 minutos onde ele contava sobre uma conversa que teve com o porteiro do prédio, um senhor que ele cumprimentava há 5 anos, mas cujo nome nunca soubera. Dia 15. Uma carta manuscrita sobre o primeiro dia que voltou ao projeto Arte em Vida depois da conversa deles e como se sentiu quando as crianças perguntaram por que Antônio Silva estava triste. Dia 23. Uma foto dele numa fila do banco com a mensagem: descobri que posso esperar na fila como qualquer pessoa normal. Quem diria? Dia 30. Um desenho ruim de uma gaivota que ele tentou copiar enquanto caminhava na praia de Copacabana. Dia 45. Um vídeo dele tentando cozinhar macarrão e queimando tudo, rindo de si mesmo. Dia 52. Uma reflexão por escrito sobre como ele havia confundido amar com possuir durante toda a vida. Dia 67. Uma foto da certidão de nascimento de uma fundação que ele havia criado, com 50% dos lucros de suas empresas destinados permanentemente a projetos de educação em comunidades carentes. Dia 78. Um áudio onde ele cantarolava Águas de Março desafinado enquanto tomava banho, porque a música o lembrava da primeira vez que viu Patrícia sorrindo de verdade. Dia 89. Uma carta de 3 páginas contando sobre o dia em que ele chamou a mãe para almoçar e pediu desculpas por ter sido um filho ausente. Dia 99. Um vídeo curto dele no projeto Arte em Vida, ajudando a pintar uma parede nova, cercado de crianças que o chamavam de Tio Antônio, com a mensagem: este é o homem que quero ser pelo resto da vida. Dia 100. Uma única frase: não estou pedindo para você me amar. Estou dizendo que aprendi a te amar de verdade. No dia 101, Augusto acordou sem saber se deveria enviar alguma coisa ou esperar. Decidiu esperar. Às 15 horas, chegou uma encomenda em sua cobertura. Era um pacote pequeno, sem remetente identificado. Dentro, havia um caderno de desenho que ele reconheceu imediatamente. Era o caderno onde Patrícia fazia os primeiros esboços de suas aquarelas, ainda nos tempos em que eles eram casados. Na primeira página, uma mensagem escrita com caneta azul. Este caderno esteve guardado durante 3 anos, porque estava cheio de lembranças dolorosas. Hoje resolvi abri-lo e descobri que as lembranças dolorosas haviam se transformado em lembranças de crescimento. Dentro dele você vai encontrar a resposta para a sua pergunta dos 100 dias.
Augusto virou as páginas com cuidado. Havia desenhos de quando eles namoravam, esboços da lua de mel em Angra, e nas últimas páginas, algo completamente novo. Eram desenhos feitos durante os últimos 3 meses, retratos de Antônio Silva trabalhando com as crianças. Esboços de suas mãos enquanto ele explicava conceitos de empreendedorismo. Seu perfil concentrado durante as aulas. Na última página, um desenho dele e dela sentados no chão daquela tarde chuvosa no projeto, com uma frase embaixo. Às vezes você precisa perder alguém completamente para descobrir quem essa pessoa realmente é por baixo de todas as máscaras que ela usava. E abaixo, um endereço em Santa Teresa, com data e horário. Sábado, 19 horas. Augusto fechou o caderno e sorriu pela primeira vez em 100 dias. A resposta estava clara. Ele havia passado no teste. Agora restava apenas descobrir quem eles poderiam ser juntos, quando nenhum dos dois estivesse tentando ser alguém que não era. O sábado chegou com aquela luz dourada característica do fim de tarde carioca. Augusto subiu as ladeiras de Santa Teresa num estado de nervosismo que não sentia desde adolescente. O endereço que Patrícia havia escrito no caderno o levou a uma casa pequena e colorida, numa das ruas mais charmosas do bairro, com vista parcial para a Baía de Guanabara. Eram exatamente 19 horas quando ele bateu na porta. Patrícia abriu com um sorriso que misturava nervosismo e algo que poderia ser esperança. Usava um vestido simples cor de vinho e os cabelos soltos. Estava ainda mais bonita do que ele lembrava, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma paz que ele nunca havia visto antes. Chegou na hora certa, ela disse, se afastando para deixá-lo entrar. A casa era pequena, mas aconchegante. Paredes cobertas de plantas, quadros feitos pelas crianças do projeto, uma estante cheia de livros de arte e pedagogia. Cheirava a incenso de sândalo e tinha música brasileira tocando baixinho. Era Djavan cantando C. Sua casa é linda, Augusto disse, observando cada detalhe. Obrigada. É simples, mas é minha. Eles ficaram em pé na sala, nenhum dos dois sabendo exatamente como começar aquela conversa. Como está sua avó? Augusto perguntou. Bem melhor. Está aqui comigo agora. Foi dormir mais cedo, mas fez questão de preparar brigadeiros para você. Ela não me conhece. Conhece sim. Contei tudo para ela. Sobre quem você era, sobre quem você se tornou, sobre os 100 dias. O que ela disse? Patrícia sorriu. Que qualquer homem que paga o hospital de uma velha desconhecida sem pedir nada em troca merece pelo menos uma chance de comer os brigadeiros dela. Eles riram juntos, e um pouco da tensão se desfez. Patrícia, Augusto disse ficando sério, antes de qualquer coisa eu preciso te pedir desculpa, de verdade. Augusto. Não, deixa eu falar. Eu passei 3 anos ensaiando esse momento. Ele respirou fundo. Eu te machuquei de uma forma que eu nem compreendia na época. Eu confundi amor com controle, cuidado com possessão. Eu tentei te transformar numa versão de você que eu achava que seria melhor, sem perceber que você já era perfeita do jeito que era. Patrícia o ouviu em silêncio, os olhos brilhando. Eu perdi a mulher mais incrível que já conheci porque estava obcecado em ser dono dela, em vez de simplesmente amá-la. E a pior parte é que demorei 3 anos para entender que amar alguém de verdade significa criar espaço para essa pessoa ser quem ela é. Não tentar moldá-la no que a gente acha que ela deveria ser. Você terminou? Terminei. Patrícia se aproximou dele e segurou suas mãos. Augusto, você acha que eu não mudei também? Como assim? Você não foi o único que cresceu nesses 3 anos. Eu também precisei aprender algumas coisas sobre mim mesma. Ela o guiou até o sofá e eles se sentaram lado a lado. Quando você tentava me mudar, eu deixava. Não só deixava, como às vezes até concordava. Porque no fundo eu tinha medo de não ser boa o suficiente para o seu mundo. Eu me diminuía para caber nos espaços que você criava para mim. Augusto a olhou surpreso. A mulher que saiu daquele restaurante naquela noite não era só alguém que estava cansada de ser controlada. Era alguém que finalmente teve coragem de se defender.
E esses 3 anos longe de você me ensinaram algo fundamental. Eu sou responsável por ensinar as pessoas como me tratar. Você está dizendo que a culpa também era sua? Estou dizendo que numa relação tóxica, sempre tem 2 pessoas se perdendo. Você se perdeu tentando me controlar. Eu me perdi tentando ser controlada. Nenhum dos 2 estava sendo autêntico. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando essas revelações. E agora? Augusto perguntou. Agora somos 2 pessoas diferentes. Você aprendeu a amar sem possuir. Eu aprendi a ser amada sem me diminuir. Talvez estejamos prontos para descobrir quem podemos ser juntos. Isso significa que você quer tentar? Patrícia sorriu, mas foi um sorriso cauteloso. Significa que quero conhecer o Augusto de hoje. Não o Augusto que eu conhecia. Não o Augusto que você acha que eu quero que você seja. O Augusto real, que lava a louça, que desenha gaivotas ruins, que chama o porteiro pelo nome. E se você não gostar desse Augusto? Aí pelo menos vamos descobrir isso sendo honestos um com o outro. Augusto sorriu. Justo. Mas tem uma condição. Qual? Vamos devagar, muito devagar, como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. O quanto é devagar? Começamos namorando, jantares, caminhadas, conversas, sem pressão, sem expectativas, sem planos para o futuro, apenas descobrindo quem somos hoje. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para termos certeza de que estamos juntos pelas razões certas. Augusto estendeu a mão para ela. Oi, ele disse. Eu sou Augusto Mendes, tenho 38 anos, trabalho com hotelaria e estou aprendendo a cozinhar macarrão sem queimar. Patrícia apertou a mão dele rindo. Oi, Augusto, eu sou Patrícia Santos. Tenho 35 anos, trabalho com educação social e acredito que pessoas podem se transformar quando encontram um lugar seguro para serem autênticas. Muito prazer, Patrícia. O prazer é meu. Naquela noite, eles conversaram até 2 da manhã, sobre tudo e sobre nada, sobre os livros que haviam lido, os filmes que os haviam marcado, os medos que carregavam, os sonhos que ainda alimentavam. Era como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, mas com a vantagem de já saberem que eram capazes de se amar profundamente. Quando Augusto foi embora, se despediram com um beijo casto na testa. Delicado, respeitoso, cheio de promessas não ditas. Os 3 meses que se seguiram foram uma redescoberta constante. Augusto e Patrícia se encontravam 2 vezes por semana. Às vezes para jantar em restaurantes simples que ela escolhia. Às vezes para caminhar pelos Arcos da Lapa ou pela praia de Copacabana. Às vezes apenas para sentar num banco da lagoa e conversar enquanto observavam as pessoas passando. Augusto descobriu que Patrícia tinha senso de humor mais aguçado do que ele lembrava, que ela sabia coisas sobre política e economia que o surpreendiam, que ela tinha opiniões fortes sobre arte, literatura e cinema e não hesitava em discordar dele quando necessário. Patrícia descobriu que Augusto, sem a pressão de impressionar, era muito mais interessante, que ele tinha uma curiosidade genuína sobre o mundo e as pessoas, que ele ouvia de verdade quando ela falava, que ele conseguia rir de si mesmo com uma humildade que ela achava que não existia nele. Lentamente, muito lentamente, eles foram construindo algo novo. Não era a paixão intensa e possessiva que haviam vivido antes. Era algo mais profundo, mais estável, mais verdadeiro. No Natal daquele ano, Augusto foi convidado para o almoço na casa de Patrícia. Dona Antônia, totalmente recuperada, o recebeu como se ele fosse um velho amigo da família. Durante a sobremesa, ela contou histórias constrangedoras da infância de Patrícia, enquanto a neta protestava entre risos. Vovó, você está fazendo eu parecer uma criança impossível. Você era impossível. Dona Antônia disse, piscando para Augusto, mas era impossível do jeito certo. Cheia de vida, de curiosidade, de vontade de mudar o mundo. E continua sendo, Augusto disse, olhando para Patrícia com tanto carinho que Dona Antônia sorriu satisfeita. No ano novo, eles assistiram aos fogos em Copacabana. Não na área VIP, onde Augusto costumava ficar, mas espremidos no meio da multidão, suando,
empolgados, como dois turistas qualquer. Feliz Ano Novo, Patrícia disse quando os fogos começaram. Feliz Ano Novo, Augusto respondeu. Eles se beijaram pela segunda vez. Um beijo real, profundo, carregado de tudo que haviam construído nos últimos meses. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Eu te amo, Augusto disse. Eu também te amo, ela respondeu. De verdade, desta vez. 6 meses depois, Augusto se mudou para uma casa em Santa Teresa, a 3 quarteirões da casa de Patrícia. Não moravam juntos ainda. Esse passo viria no tempo certo, mas pela primeira vez em anos, ele acordava todos os dias com vontade de viver. 1 ano depois do reencontro, eles fizeram sua primeira viagem juntos. Não para um resort de luxo, mas para Petrópolis, de trem, como 2 namorados comuns descobrindo a cidade imperial juntos. Você sabe o que é engraçado? Patrícia disse enquanto caminhavam pelos jardins do Museu Imperial. O quê? 3 anos atrás eu achava que você nunca conseguiria ser feliz sem ostentação, sem luxo, sem impressionar todo mundo. E agora? Agora acho que você é mais feliz assim do que eu já te vi antes. Augusto parou de caminhar e a olhou. Sabe por quê? Por quê? Porque pela primeira vez na vida eu estou sendo eu mesmo. E pela primeira vez na vida, a pessoa que eu amo me ama pelo que eu realmente sou. Eles se casaram 2 anos depois, numa cerimônia pequena no próprio projeto Arte em Vida. Apenas família próxima, amigos verdadeiros e as crianças da Rocinha, que os consideravam parte da família. Patrícia usou um vestido simples, feito por uma costureira de Santa Teresa. Augusto usou um terno discreto, sem grifes ostensivas. As alianças foram feitas por um ourives da região, com um design único que eles criaram juntos. A festa foi ao ar livre, com música ao vivo de artistas da própria comunidade, comida caseira feita pelas mães das crianças do projeto e decoração com flores cultivadas no jardim que eles haviam plantado juntos. Vocês têm certeza que querem fazer assim? Perguntou Clarissa, ainda tentando convencer Augusto a fazer algo mais pomposo. Absoluta, ele respondeu. Esta festa representa quem nós somos hoje, não quem achamos que deveríamos ser. A cerimônia foi conduzida pela própria Dona Antônia, que havia se tornado oficiante de casamentos da comunidade. Os votos foram escritos por eles mesmos, simples e profundos. Augusto, Patrícia disse, segurando as mãos dele. Eu prometo te amar pelo homem que você é hoje, apoiar o homem que você ainda pode se tornar, e nunca tentar te transformar em alguém que você não é. Patrícia, Augusto respondeu, a voz embargada de emoção. Eu prometo criar um espaço seguro para você ser exatamente quem você é, te amar sem tentar te possuir, e construir uma vida contigo baseada na verdade, não na fantasia. Quando se beijaram como marido e mulher, as crianças jogaram pétalas de rosas que eles mesmos haviam colhido naquela manhã. 3 anos depois do casamento, numa tarde ensolarada de domingo, o projeto Arte em Vida estava mais movimentado que o usual. Era o dia da tradicional exposição anual de arte das crianças, e famílias inteiras subiam à Rocinha para ver os trabalhos dos pequenos artistas. Numa das salas do projeto, convertida em ateliê de pintura, uma mulher de cabelos cacheados e vestido colorido ajudava um grupo de crianças a misturar tintas numa paleta improvisada. Ela estava claramente grávida, com uma barriga redonda de 7 meses, que ela acariciava distraidamente enquanto explicava técnicas de aquarela. Tia Patrícia, disse uma menina de 5 anos, como é que faz a cor do céu quando vai chover? Mistura azul com um pouquinho de cinza, Patrícia respondeu, se abaixando com cuidado para ficar na altura da criança. Mas o segredo é não misturar demais. Deixa algumas partes mais azuis, outras mais cinzas. Igual o céu de verdade. Do outro lado do pátio, um homem de barba grisalha ensina um grupo de adolescentes a calcular custos para uma pequena empresa de artesanato que eles queriam montar. Ele gesticulava animadamente, desenhando números numa lousa portátil, e ria das perguntas que os jovens faziam. Tio Augusto,
disse um menino de 15 anos. Mas se a gente vender por esse preço, quanto vai sobrar de lucro? Boa pergunta, Gabriel. Vamos calcular juntos. Era assim todos os fins de semana nos últimos 3 anos. Augusto e Patrícia trabalhavam lado a lado no projeto, ele ensinando empreendedorismo e gestão, ela coordenando as atividades artísticas. O projeto havia crescido tanto que agora atendia mais de 1.000 crianças e tinha lista de espera. O Instituto Patrícia Santos, que Augusto havia criado com 50% dos lucros de suas empresas, financiava não apenas o Arte em Vida, mas outros 12 projetos sociais espalhados pelas comunidades do Rio. Papai, olha! Uma vozinha aguda chamou a atenção de Augusto. Ele se virou e viu uma garotinha de 2 anos correndo em sua direção com um papel nas mãos. Ela tinha cabelos cacheados como os da mãe, pele morena e os olhos verdes do pai. Usava um macacão colorido e estava descalça, os pezinhos sujos da tinta que havia espalhado pelo chão do ateliê. "O que você fez aí, Antônia?" Augusto perguntou, pegando a filha no colo. A menina, que levava o nome da bisavó, mostrou orgulhosa um desenho feito com giz de cera. Era um rabisco colorido que poderia ser qualquer coisa, mas ela explicou com seriedade. "É a nossa casa. Olha, essa é a mamãe." Ela apontou para um círculo rosa. "Esse é o papai." Apontou para um círculo azul. "E essa sou eu." Apontou para um círculo pequeno e amarelo. "Está lindo," Augusto disse, beijando a testa da filha. "Vamos mostrar para a mamãe?" Eles caminharam até onde Patrícia estava, agora sentada numa cadeira pequena, ajudando uma criança especial a segurar o pincel. Quando viu o marido e a filha se aproximando, seu rosto se iluminou. "Mãe, olha." Antônia mostrou o desenho. "Que maravilha," Patrícia disse, examinando a obra com a seriedade que dedicava a todas as criações artísticas. "Posso guardar para botar na geladeira em casa?" "Pode." Augusto ajudou Patrícia a se levantar, apoiando-a pela cintura. Ela estava no 7º mês de gestação do 2º filho e o médico havia recomendado que diminuísse o ritmo de trabalho. "Como você está se sentindo?" ele perguntou. "Bem, só um pouco cansada." Ela sorriu. "Mas feliz, muito feliz." "Que tal irmos para casa? Você precisa descansar." "Só mais 15 minutos. Quero ver a apresentação de dança das meninas." Augusto assentiu. Conhecia aquele olhar. Patrícia não perderia a apresentação das alunas nem se estivesse em trabalho de parto. 20 minutos depois de aplaudir uma coreografia de funk feita por adolescentes de 15 anos, a pequena família desceu a rocinha de mãos dadas. Antônia no meio, segurando a mão dos 2 pais, saltitando e contando sobre tudo que havia aprendido naquela tarde. "Papai," ela disse quando chegaram ao carro, "quando o bebê nascer, ele também vai vir brincar no projeto?" "Claro que vai," Augusto respondeu, ajustando a cadeirinha dela. "Vocês vão crescer aqui, aprendendo e ensinando junto com as outras crianças." "E ele vai me chamar de tia Antônia?" "Vai sim," Patrícia riu. "Você vai ser a irmã mais velha e vai ensinar tudo o que sabe para ele." No caminho para casa, enquanto dirigia pelas ruas de Santa Teresa com a família no carro, Augusto pensou em como a vida podia ser estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. 7 anos atrás, ele era um homem rico, mas vazio, cercado de luxo, mas sem amor verdadeiro. Hoje era um homem que ainda tinha dinheiro, mas que havia aprendido que riqueza real não se mede em números bancários. Olhou pelo retrovisor e viu Antônia dormindo na cadeirinha, o desenho da família ainda apertado na mãozinha. Olhou para o lado e viu Patrícia com a mão na barriga, sorrindo enquanto sentia o bebê se mexer. "No que você está pensando?" Ela perguntou, percebendo seu olhar. "Em como tive sorte." "Sorte? De ter perdido você quando perdi." "Se não tivesse perdido, nunca teria aprendido a te valorizar de verdade." Patrícia segurou a mão dele. "Às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade." "E às vezes," Augusto disse, "a gente precisa perder o amor da vida para aprender o que é amar de verdade." Eles chegaram em casa quando o sol estava se pondo atrás das montanhas cariocas. Era uma casa simples,
de 2 andares, com jardim na frente e quintal nos fundos. Nada ostensivo, nada que gritasse riqueza. Apenas um lar. Enquanto Patrícia dava banho na Antônia, Augusto preparou o jantar. Macarrão com molho de tomate. Ele finalmente havia aprendido a cozinhar sem queimar. Na mesa da cozinha, grudados na geladeira com ímãs coloridos, dezenas de desenhos da filha contavam a história de uma família feliz. Depois do jantar, depois de colocar Antônia para dormir, depois de Patrícia adormecer lendo um livro sobre pedagogia infantil, Augusto saiu para a varanda e ficou olhando as luzes da cidade. Não sentia mais aquela angústia que carregara por tanto tempo. Não sentia mais o vazio que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Pela primeira vez em 41 anos de vida, sentia-se completo. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Dr. Ricardo Moura, o ex-namorado de Patrícia, que havia se tornado um amigo próximo do casal. Augusto, parabéns pelo prêmio de empreendedor social do ano. Bem merecido. O trabalho de vocês está mudando vidas. Augusto sorriu. O prêmio havia sido anunciado naquela tarde, mas ele estava tão envolvido com as crianças do projeto que havia se esquecido completamente. Guardou o telefone sem responder. Responderia amanhã. Agora queria apenas ficar ali, na varanda de sua casa simples, ouvindo os sons da noite carioca, sentindo a brisa que vinha da montanha. Lá de dentro, ouviu Antônia se remexendo no berço e murmurando alguma coisa no sono. Patrícia se levantou para verificar se estava tudo bem. Ouviu as duas conversando baixinho, a filha contando um sonho sobre peixinhos coloridos que sabiam pintar. Essa era sua vida agora. Pequenos momentos de grande felicidade. Conversas sussurradas no escuro, desenhos grudados na geladeira. Trabalho que fazia diferença na vida das pessoas. Amor que não precisava de prova nem ostentação. Augusto Mendes havia perdido uma esposa e ganhado uma família. Havia perdido um relacionamento baseado em controle e ganhado um amor baseado em liberdade. Havia perdido a versão de si mesmo que achava que precisava ser e encontrado o homem que sempre teve potencial para ser. E pela primeira vez em sua vida, quando alguém perguntasse qual era seu maior sucesso, ele não falaria de hotéis, de dinheiro ou de reconhecimento profissional. Falaria de uma tarde chuvosa num projeto social, quando uma mulher de vestido molhado e coração corajoso lhe deu a chance de se tornar quem ele realmente era. Falaria de amor que cresce devagar, com paciência e verdade. Falaria de uma menina de 2 anos que o chama de papai e desenha a família com giz de cera. Falaria de acordar todos os dias ao lado da única mulher que ele amou de verdade, sabendo que ela também o ama pelo que ele realmente é. Alguns amores não precisam de fogos de artifício para serem extraordinários. Eles só precisam ser verdadeiros. E quando são verdadeiros, eles se transformam no tipo de história que vale a pena ser vivida, mesmo que ninguém mais esteja assistindo. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa história com quem você ama. Que você tenha um dia abençoado.